eu quero apresentar para vocês uma das maiores mentes do século XX, em termos de crítica literária e ensaística em literatura. Eu me refiro a um sujeito muito interessante. Vocês com certeza já ouviram falar nele. Conhecemos ele como T.S. Eliot. T.S. Eliot. É um daqueles sujeitos do pensamento que todo mundo ouviu falar, mas ninguém nunca leu. Né? É clássico isso. Né? E o Eliot ele ainda é bastante desconhecido no Brasil, salvo certos círculos. Eu vou falar sobre ele com você. Bom, o Eliot, o nome dele é Thomas Stearns. Thomas Stearns Eliot. Ele nasceu no final do século XIX. No final do século XIX. A sua infância pertence ao século XIX. Mas ele é um homem do século XX. Um homem do século XX. Referenciado muitas vezes apenas como poeta. Não que ser poeta seja pouca coisa. Mas para a experiência cultural do brasileiro é a mesma coisa que um indigente. Infelizmente, né? É quase tão triste quanto ser músico, ser artista em geral ou professor, né? Você diz, eu sou poeta, e a pessoa olha para você com uma cara de piedade, né? Tá, mas mas você trabalha com o quê? Né? Eu sou músico. Nossa, que legal! Você toca o quê? Tá, e durante a semana, o que você faz? Né? Você só dá aula, mas é só dá aula, você é professor, né? É só aula que você dá, você não faz mais nada. Né? Brasil, né? Normal. Eliot, além de poeta, ele também foi ensaísta e crítico. Ele exerceu o ofício de crítico por muito tempo. Mas geralmente aborda-se T.S. Eliot enquanto poeta, como um produtor literário. Acontece que ele está entre, inclusive, os maiores poetas do século XX. Ele é um dos grandes símbolos do século XX. Não apenas da língua inglesa, mas do Ocidente. Ele veio de uma família aristocrática de Boston, os chamados Brahmanes de Boston. Só que, ao longo da vida, isso fica muito evidente quando você conhece um pouquinho mais a personalidade do Eliot. Ele se identificará muito mais com as suas raízes anglicanas, muito mais com as suas raízes europeias, né, britânicas, do que com o mundo cultural americano. Então, ele vai abrir mão da cidadania norte-americana pela inglesa, e ele se fixará na Inglaterra até o fim da vida. Claro, ele fará viagens para os Estados Unidos, viagens para a América, mas ele prefere a Inglaterra. Seu lar espiritual é a Inglaterra, e ele reconhece isso. Acontece que é importante lembrar, a carreira acadêmica de T.S. Eliot é invejável. É absurda. É incrível a abertura de estudos, a quantidade de pesquisas que este homem empreendeu antes de qualquer tipo de fama no mundo literário. Para começar, ele foi doutor em filosofia na Harvard. E algumas das suas pesquisas incluíam literatura francesa, literatura inglesa, no entanto, filologia indiana e literatura sânscrita. T.S. Eliot é um destes homens que não veio para brincar com a vida. Ele veio para dar as regras do jogo. Bom, acontece que ele foi um pioneiro da poesia moderna. Ele foi um pioneiro da literatura
do século XX em termos de modernidade. E foi, por conta disso, Prêmio Nobel de Literatura em 48. Ele tem uma obra muito vasta, mas eu gostaria de enfatizar com vocês a obra literária dele que mais me chamou a atenção, em que eu tenho maior preferência, é a sua Four Quartets. Quatro quartetos. Temos traduções aqui no Brasil, não é uma obra difícil de conseguir. Ela foi escrita nos anos, entre os anos da Segunda Guerra Mundial. E ela trata primariamente da relação do homem com o tempo. A maior parte dos versos, dos poemas, é sobre o tempo. O homem e o tempo. Isso é muito interessante. Mas ele também fala sobre a relação de homem com Deus. Ele tem uma perspectiva religiosa, mística também, muito enriquecedora. E é o que chama a atenção de T.S. Eliot para os seus leitores aqui do Brasil. Ele, como já deu para perceber, os seus estudos o permitiram transitar muito bem entre o Ocidente e o Oriente. Junta-se a isso o fato de ele ser podemos chamar de um conservador, em certos pontos de vista, e especialmente no ponto de vista das tradições. Inclusive, nos seus ensaios de literatura, ele fala muito da importância de preservar tradições, preservar culturas e a identidade dos povos. Bom, fica claro, então, que no Brasil, ele é muito mais conhecido entre grupos conservadores. Entre alguns nomes de influenciados diretos de T.S. Eliot, ou seja, leitores de T.S. Eliot e que o consagraram como parte dos seus próprios pensamentos, podemos destacar Ezra Pound. Né? Ezra Pound, famoso poeta fascista, né? Declaradamente fascista. Temos também Virginia Woolf, famosa por suas teses a respeito da emancipação da mulher, personagens lésbicas, né, homossexualismo feminino na literatura, ela é um ícone, uma referência para isso. Temos também Russell Kirk, do conservadorismo americano, Bob Dylan, músico, vocês conhecem? Cantor americano de folk, rock, né, blues, um pouco de cada, né, country, Bob Dylan. Temos também James Joyce, conhece, né? James Joyce, do Ulisses, um romancista irlandês. Então, percebo que e tem muitos outros, mas assim, é uma obra fértil, e que recebeu todo tipo de interpretações, né? Foi bem acolhida por todo tipo de vertente imaginável né, ao longo do século XX. Na internet, se vocês quiserem fazer uma pesquisa rápida, uma introdução ao T.S. Eliot, que eu recomendo que vocês o façam, no site da editora Realizações, há um artigo bastante completo, uma introdução muito agradável sobre o Eliot. Uma visão geral bem legal. Vocês vão encontrar também no site do Portal Conservador. O Portal Conservador tem lá uma matéria bem bacana sobre o Eliot. No entanto, na minha opinião, nenhum desses artigos supera o trabalho
no site da Templo Cultural Delfos. Templo Cultural Delfos. É um tipo de enciclopédia online, né? Um conjunto de uma coleção de trabalhos de cultura, divulgação de literatura, filosofia, um pouco de cada coisa lá. No Templo Cultural Delfos tem um artigo muito legal que chama T.S. Eliot de O Mago Metafísico. E tem uma seleção de poemas, tem um resumo da sua carreira acadêmica, uma listagem de traduções portuguesas da sua obra para quem quiser adquirir, links, fotos da época, fotos dele jovem, mais velho, detalhes sobre a família, enfim. Tem para o agrado de todos os públicos, dos mais e aos menos exigentes.